convidado especial, quero convidar o reverendo José Eduardo para vir aqui. O Zé, como a gente o conhece, né, Zé? Zé. Isso, ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Piratininga. Você está completando 1 ano agora de ordenado, né? 2 anos. 2 anos já, caramba. Foi meu aluno no presbitério, um ótimo aluno, excelente, brilhante. E hoje a gente tem a oportunidade de ouvi-lo aqui. Primeira vez que você vem aqui, Zé? Primeira vez. Isso. Então, a nossa comunidade é muito acolhedora, muito amiga, muito carinhosa. Eu quero que você se sinta em casa aqui. Sim. Isso daqui é praticamente o púlpito da sua igreja e a gente espera ouvir a voz de Jesus Cristo através da sua vida hoje. Posso orar com você? Opa. Vamos orar? Senhor Jesus, a gente quer agradecer pela vida do José Eduardo, pela vida da sua família, do seu trabalho, para onde ele vai lá todo dia no Rio de Janeiro, Senhor Jesus, e ao mesmo tempo do seu ministério, esse teu filho que é um bivocacionado, uma pessoa que leva tão a sério o ministério e constrói tendas também para a tua glória. A gente ora pedindo para que o Senhor possa abençoá-lo, que hoje a gente possa ouvir a tua voz através da vida dele. Nós queremos ficar quietos, Jesus, aos seus pés, ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Nos ajuda, nós oramos assim, com o coração agradecido pela presença dele aqui hoje, no nome de Jesus. Amém. 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 Gente querida, boa noite, a paz de Jesus, amém? Sempre que a gente começa a mensagem lá em Piratininga, eu faço uma pergunta que eu queria fazer hoje à noite aqui também. Tá tudo bem? Tá tudo bem? E ainda que, como eu sempre falo lá em Piratininga, a semana possa ter sido difícil, pela fé nós cremos que está tudo bem, porque o Senhor nos ensina que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Então, está tudo bem. Apesar de difícil, está tudo bem. Amém? Eu quero, antes de tudo, dizer que foi bom ter os avisos antes de começar, de eu ser chamado aqui, porque eu estava tremendo. De verdade, eu estava tremendo. Eu não sei se como eu nunca vim aqui, eu não posso afirmar, eu não sei se é acústica, eu não sei o que é, mas eu tenho para mim que o céu é mais ou menos assim. O céu tem guitarra distorcida, meus irmãos. Tem. O céu tem saxofone, o céu tem bateria virando. O céu tem, além de tudo, vozes que louvam e adoram eternamente o nome do nosso Deus. E aqui na frente, eu ouvi o som dos instrumentos, mas eu ouvi a massa sonora das vozes que estavam adorando a Jesus. Então eu quero dizer que foi bom ter o aviso, porque eu estava tremendo, estou mais calmo agora e posso começar esse momento de mensagem. Amém? Trago o beijo da minha esposa está se recuperando de chikungunya. Eu não sei quantos de vocês, infelizmente, tiveram essa doença, mas ela dura um tempão, os sintomas. Então ela fica em altos e baixos. Ela hoje estava num tempo baixo, com dores nas articulações, não pôde vir. E aí a minha filha de 13 anos, Carol, não veio porque ficou com vergonha. Pai, você vai estar lá falando, eu vou ficar lá sentado? Eu falei, qual o problema, filha? Ah, não vou não. Então eu estou dizendo, está gravando isso? Filha, está gravando. Eu sei que você vai brigar comigo depois, mas eu não pude resistir, filho. Deixa eu convidar você, então, a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler os versos 11 ao 14. E se você puder ficar de pé conforme for encontrando o texto na sua Bíblia, seja ela digital ou não. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. Diz assim o texto bíblico. Texto conhecido, querido, de gerações que vieram antes de nós e que continuará assim depois que nós formos, enquanto o Senhor não vier. O profeta então fala a palavra de Deus. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro.
eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar? Senhor, eis aqui o texto bíblico da Tua palavra, do qual nós nos aproximamos agora com coração temendo, mas antes de tudo agradecidos porque podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra que nós acabamos de ler, palavra essa que certamente, como o Senhor mesmo disse, não voltará vazia, mas cumprirá todos os propósitos do Senhor para as nossas vidas essa noite. O que eu quero te pedir, Senhor, mais uma vez, como sempre faço, é que o Senhor capacite aquele que fala, mas também todos nós que ouvimos, Senhor. O mesmo Espírito que instrui e unge aquele que fala, seja aquele que instrui e unge aqueles que ouvem, Senhor, de forma que possamos sair daqui com a certeza absoluta de que nós ouvimos a Tua voz e não a voz de homens, Senhor. Mas a Tua maravilhosa e poderosa voz, voz essa que sempre nos transforma à semelhança do Teu Filho. É o que te pedimos essa noite, no nome dEle, que morreu por nós e que adoramos e exaltamos essa noite. Amém, amém. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Quando Jefferson me convidou há algum tempo para estar aqui trazendo essa mensagem de início, não é isso, Jefferson? De comemoração de 22 anos da igreja, eu fiquei meditando e fiquei pensando naquilo que o Senhor poderia querer falar à igreja. Além disso, Jefferson foi um dos meus avaliadores lá do seminário. Eu falei, não posso dar mole, né? Tem que me preparar, fazer uma exegese. Mas sabe o que aconteceu, gente querida? Não que eu não tenha me preparado, não. Mas o Senhor me despertou para uma coincidência, que eu sei que o Jefferson não sabia, até porque eu não me lembrava. A Igreja do Barreto está comemorando 22 anos de organização, não é isso? E, coincidentemente, esse ano eu estou comemorando 22 anos de vida. Não de vida, porque a minha barbinha branca já revela que não. Mas faz 22 anos que eu fui batizado junto com minha esposa e enteadas na Igreja Betânia. Em 1996, eu lembrei dessa data porque agora, para a ordenação, o presbitério, a secretaria pediu a data. 28 de novembro de 96, estava eu ali sendo batizado pelo reverendo Josué. Então, muito provavelmente, em torno de setembro, eu estava ajoelhado do lado da minha cama, me lembro até hoje, orando, confessando o nome do meu Senhor, após ler um livrinho que talvez alguns de vocês conheçam, chamado Força para Viver. Alguém conhece esse livro? Forças para Viver, um livrozinho evangelístico que eu acabei de ler, ajoelhei do lado da minha cama e orei, Senhor, é isso. Então eu pensei, o que eu posso fazer se não compartilhar nessa coincidência de 22 anos de vida, um pouco daquilo que o Senhor me ensinou na minha história, assumindo o risco, sei que assumo, de me colocar meio que um exemplo, ainda que não seja um exemplo daquilo que eu fiz, mas daquilo que Deus fez na minha vida, de forma a despertar com a minha história, a história da Igreja do Barreto, despertar com a minha história de vida um ânimo para a Igreja do Barreto. E eu creio que essa palavra do profeta Jeremias, ela resume muito, muito daquilo que o Senhor me ensinou durante esses 22 anos. E eu queria te convidar a me acompanhar um pouquinho de tempo, atenção nisso que eu creio é a vontade de Deus para a nossa vida essa noite. Amém? Primeira coisa que eu aprendi e que eu creio que esse texto de Jeremias nos ensina é que Deus está agindo na nossa história. Deus está agindo na minha história e na sua história. O contexto dessa palavra, e sempre é bom nós nos lembrarmos do contexto de todo o texto bíblico para não cairmos no erro de tirarmos ele do seu contexto. O contexto é do povo cativo. Apesar de todas as vezes que o Senhor enviou profetas, de todas as vezes que o profeta falou, apesar do exemplo da nação de Israel ao norte, que já tinha sido levado cativa, Judá não se arrependeu
e foi levado cativo para a Babilônia. Nabucodonosor levou o melhor da nação para a terra alheia. Os líderes, os ferreiros, os guerreiros, os estudados, os preparados. Então, o contexto dessa mensagem tão querida de Jeremias é uma história de dor. Uma história onde a nação tinha sido tirada da sua casa, onde a nação tinha sido tirada da sua terra tão querida e levada para uma terra distante. Alguns profetas se levantaram dizendo: não se preocupem, o tempo é curto, será pouco o tempo que o Senhor nos manterá aqui e logo voltaremos para a nossa terra. Então, o Senhor levanta Jeremias para enviar uma carta onde começa dizendo: não enviei esses profetas, o tempo não será curto, vocês vão ficar aqui 70 anos. Se você ler esse capítulo um pouquinho antes, você vai ver essa história sendo contada. O contexto da mensagem de consolo que o Senhor traz nesse texto tão querido é um contexto de exílio, de dores e de lutas. Mais ainda, é um contexto onde a promessa não é de volta recente, mas de 70 anos de cativeiro. Isso quer dizer que, muito provavelmente, a primeira geração que nasceu ali no cativeiro não voltou. Mas, no meio dessa história, no meio dessa revelação de que duraria 70 anos, no meio dessa dificuldade, o Senhor então traz esse texto tão querido que começa dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É no meio da nossa história, ainda que essa história seja história de dificuldade, que o Senhor age na minha vida e na sua, meu irmão, minha irmã. E eu quero contar uma história da minha vida, para confirmar e testemunhar sobre isso. Em 1990, eu comecei a universidade, faculdade de informática, profissão essa que atuo até hoje, como o Jefferson colocou aqui. Eu tinha boas notas, consegui passar para uma universidade pública, mas essa realidade mudou logo no início. Minhas notas começaram a cair, eu comecei a ter um período difícil na faculdade, a ponto de eu chegar a me perguntar: Senhor, é isso mesmo que você quer que eu faça? E em 1994, 4 anos depois, quando eu deveria estar terminando o curso, eu não tinha completado nem a metade dele. Mas é em 1994 que Deus traz à minha vida a mulher que mudou a minha vida. Foi em 1994 que conheci a minha esposa, que foi instrumento de Deus para me levar aos pés da cruz. Deus usou a minha esposa, com a sua própria história de vida, para me levar ao Evangelho, me levar para a Igreja Betânia, de forma que em 96, como já citei, estávamos lá eu, ela e minhas 2 enteadas sendo batizados. Isso quer dizer o seguinte, preste atenção: se eu tivesse cumprido o script, se eu tivesse concluído todas as disciplinas no momento certo, se a minha história tivesse sido perfeita, em 94, eu não teria conhecido o irmão dela, que foi quem me apresentou. Em 94, eu estaria trabalhando fora da universidade, onde eu a conheci, e nunca teria conhecido a mulher que me levou a Cristo. Deus age na nossa história, ainda que a nossa história pareça não estar caminhando como o script diz que deveria estar. Deus age na minha história e na tua história, meu irmão, minha irmã, ainda que a nossa avaliação seja de que ela não caminha como nós gostaríamos que ela estivesse caminhando. Amém? É na tua história hoje. Abre para mim, Jefferson, por favor. É na tua história hoje, assim como foi na história da nação de Israel, e assim como foi na minha história, que Deus está agindo, meu irmão, minha irmã. Não desista.
É no tempo que se chama hoje que Ele está agindo. Amém? Mas a segunda coisa que eu aprendo nesse texto e que Deus me ensinou durante todos esses anos da minha vida é que nós devemos ter sonhos e expectativas. Veja que o texto diz, no verso 14: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Deus não estava agindo somente ali naquele momento da história deles, mas afirmou que agiria no futuro, que continuaria a agir no futuro, desafiando a nação a viver a vida normal, a orar pela paz na cidade, a casar, a ter filhos e filhas, a continuar a vida, mas não se esquecer que no futuro, ainda que o tempo demorasse a passar, Deus os tiraria do cativeiro e os levaria de volta à sua terra tão querida. Eles deveriam continuar a sonhar com o dia que voltariam para casa. Não deveriam desistir do sonho de retornar à terra prometida. Mais ainda, eles deveriam alimentar a expectativa. Preste atenção nisso, a expectativa de que Deus estaria agindo nas suas vidas, ainda quando eles não percebessem. Deus nos chama a não desistir dos nossos sonhos, ainda que o cativeiro seja a realidade atual. E a não desistirmos de encontrarmos nele, todos os dias, a ação poderosa que nos conduz conforme a sua vontade. Amém? Mais uma história. Eu tinha outra história, Jefferson, Mas hoje eu passei por uma das experiências mais poderosas da minha vida. Não estou exagerando. Há alguns meses eu tenho um amigo do trabalho, do meu setor, da minha divisão, que está lutando com um câncer no mediastino. Ele descobriu esse câncer já quando ele tinha uns 10 centímetros. Quando fez os exames, já tinha metástase no pulmão e, posteriormente, descobriram metástase no cérebro. Esse meu irmão, semana passada, estava lá no trabalho, foi visitar a gente, fez algumas sessões de quimioterapia e se preparava para uma quimio chamada quimio de alta dose, que faria daqui a 2 semanas aqui em Niterói. Bem, almoçamos juntos na sexta, marcamos para segunda um outro almoço. Quando ontem recebi a mensagem da sua esposa, que também trabalha comigo, que eu gostaria de ler para vocês e transcrevê-la. Preste atenção. Amigo, diz a esposa, hoje de manhã ele acordou com dor de cabeça e sem enxergar. Estamos no quinta dor. Apareceram 2 novas lesões na cabeça, uma delas com 4 centímetros. Vai medir o beta, um indicador cancerígeno, para saber se subiu. Se não subiu, ainda teremos uma chance bem pequena de fazer a quimio de alta dose, depois de controlar a metástase da cabeça com radioterapia. Caso contrário, estamos falando de tratamentos paliativos para estender a vida de 6 meses a 1 ano. E ela termina a mensagem dizendo assim: ele pediu para você vir visitá-lo amanhã, se puder. Desde o início, quando nós descobrimos isso, quando ele descobriu, eu venho tentando falar da realidade de Deus e de Jesus para esse meu amigo. Ele muito cético, não só agnóstico, mas ateu, com dificuldades de entender essa minha aproximação. Mandei mensagens, mandei textos bíblicos, indiquei livros, fiz o que estava ao meu alcance para que ele entendesse a realidade do Senhor Jesus na sua vida. Hoje, então, quando fui convidado para estar lá, fui pensando, hoje é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. E fui lá. Chegando lá, o Alexandre estava sozinho no quarto dele, gravando um vídeo de despedida para o seu filho, que tem 1 ano. Fiquei do lado de fora do quarto, deixando ele à vontade, até porque eu fiquei muito emocionado com aquela cena. Daqui a pouco chegou sua mãe,
A sua esposa chegou, nos abraçamos, ele terminou de gravar e entramos. Ele querendo muito se despedir das pessoas, contando as histórias, dizendo algumas coisas. E eu ali pensando qual oportunidade que eu teria para falar mais efetivamente do Evangelho para ele. Daqui a pouco começam a chegar familiares dele, e pelas conversas eu fui vendo que era tudo crente. Tinha umas 10 pessoas dentro do quarto, e Moisés foi citado, e a abertura do Mar Vermelho, a ressurreição de Cristo foi citada. Eu falei, o Senhor está trabalhando e mandou os seus soldados e soldadas. Estou em casa. Lá pelas tantas eu percebi uma oportunidade e peguei: Alexandre, você me conhece como analista de sistemas, mas você sabe que eu sou pastor. E pastor não sai de uma visita hospitalar sem abrir um texto bíblico. Eu posso abrir um texto bíblico, Alexandre? Pode sim. E aí abri ali o texto da ressurreição de Lázaro. E fui contando a história, até que cheguei no momento em que o Senhor se voltou para Marta e fez a pergunta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? E coloquei o nome dele. No qual ele respondeu: sim, aleluia. Um coro de aleluia dentro do quarto. E eu repeti as mesmas palavras e perguntei: crês nisso? Sim, aleluia. O coro de aleluia de novo dentro do quarto. Pedi para orar, oramos, agradecendo a Deus, pedindo que o Senhor operasse na sua vida e quem sabe não o curasse, já que o nome dele seria glorificado, o nome do nosso Deus, e Alexandre, agora já conhecendo ao Senhor, pudesse estar entre nós. E terminamos assim aquele momento, do qual eu também saí, como estava aqui durante o culto e no início do culto, tremendo. Que oportunidade o Senhor me deu de conseguir falar do seu Evangelho. Eu não fiz nada, não havia nenhuma palavra especial, não criei nenhum momento, não me aproximei pelas emoções, apenas abri o texto bíblico e o Senhor conduziu todas as coisas. E aquele meu irmão, agora irmão, está com o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Igreja do Barreto, tenha sonhos e expectativas no Senhor, porque você não sabe o que Ele tem feito na nossa vida e na história da nossa vida. Tenha sonhos e expectativas no Senhor, porque o cativeiro não é o fim, mas apenas o caminho. O fim é o retorno à terra prometida. Tenha sonhos e expectativas na tua história hoje e agora, porque Ele tem cuidado de nós. E Ele está preparando todas as coisas quando nós nem percebemos. Então eu quero já ir para o final, falando a última lição e aquilo que aprendi do Senhor. Deixei para o final não como o último, mas como o mais importante. Ande com o Senhor e o reconheça em todos os seus caminhos. Ande com o Senhor e o reconheça em todos os seus caminhos. Veja o texto da nossa palavra de hoje. Eu, porque sou eu que conheço. Esse eu é a palavra mais importante dessa mensagem. Se qualquer homem ou mulher chegasse com a mensagem dizendo: vai durar 70 anos, mas eu vou trazer você de volta do cativeiro, eu vou ser encontrado por vocês, isso não teria o menor valor. Mas como é o Senhor dos Exércitos que fala, é aí que se encontra o valor da mensagem. O valor não está nas palavras, ainda que maravilhosas e promessas, mas o valor está naquele que proferiu as palavras. O Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia! Gente querida, ande com o Senhor e o reconheça em todos os seus caminhos. Isso é o que de mais importante aprendi nesses 22 anos de vida cristã. Aprendi que o Senhor anda na minha história e age na minha história. Aprendi que Ele me chama para ter sonhos e expectativa da sua ação sobre mim. Mas, principalmente, eu aprendi que o melhor da vida é andar com Jesus. Andar com Jesus. E, nesse sentido, eu sou como Paulo, lá na carta de Filipenses. Eu não acho que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço: prossigo
para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Eu quero andar com Jesus diariamente. Eu quero reconhecê-lo nos meus caminhos verdadeiramente. Eu não quero fazer disso apenas teoria, mas eu quero viver na prática. Eu não sei o que é isso completamente, mas o que eu aprendi nesses 22 anos, que eu quero deixar para vocês: ande com o Senhor Jesus e o reconheça em todos os seus caminhos. Ele é o centro de tudo de bom que pode existir na nossa vida. Ele é o centro de tudo que bom. E falo isso sabendo que nós somos uma geração que tem dificuldades para viver essa realidade. Nós somos uma geração que vive uma cultura específica de um tempo específico. E que, ao ouvir uma afirmação de exclusividade, é isso que eu estou falando agora, uma exclusividade de Jesus na nossa vida, nós somos uma geração que tem dificuldade, porque vivemos nesse mundo generalista, de que todos os caminhos levam a Deus, de que tudo é permitido, de que tudo pode. E falo isso com o coração triste, porque em muitas igrejas que se dizem evangélicas, Jesus não é mais o centro. Jesus não é mais o centro. Mas se há uma coisa que eu quero deixar, quero que você guarde verdadeiramente, é: Jesus é o mais importante que eu e você podemos ter na nossa vida. Reconhecer que Deus age na história e que nos chama a sonhos e expectativas é bom, mas se não é um reconhecimento que passa por um andar com Cristo, de trazê-lo para o centro do teu coração, isso é infrutífero e sem valor, porque o valor está naquele que disse a mensagem. Amém? Preciso então terminar essa mensagem de início das comemorações do aniversário dessa igreja, convidando a voltar ao início de tudo e afirmando: ande com Jesus e faça dele o centro da sua vida, a Igreja do Barreto, porque ele é o único caminho para uma vida humana real, vida humana que só pode ser experimentada na presença do seu Criador, presença essa que só é possível através de Jesus. Amém? Essa mensagem é uma mensagem para uma igreja, para uma comunidade, mas ela é sem dúvida uma mensagem para mim e para você, para nós, indivíduos que estamos aqui reunidos essa noite. Para nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, do nosso Deus, que fomos chamados a estar com Ele em Jesus. Primeiro, lembrando, saiba que Deus está agindo na sua história, ainda que você não entenda completamente. É na tua história agora que Deus age e está completando todas as coisas. Pode ser que sejam 70 anos, pode ser que não, mas é na tua história de agora que Deus age poderosamente. Preste atenção e descanse nessa verdade. Segundo, saiba que o Senhor te chama a ter sonhos e expectativas. Não desista deles. Igreja do Barreto, não desista dos sonhos que o Senhor tem dado a vocês durante esses 22 anos. Não desista de um sonho de, quem sabe, ver o Barreto inteiro aqui dentro, arrumando um problema novo. Acabou de fazer a reforma, tem que dar um jeito de abrir mais espaço, de ir para outro lugar. Não desista do sonho de ver o Barreto aos pés da cruz de Cristo. Aleluia! Não desista desses sonhos. E aqui falo com mais um exemplo de vida. Minha esposa, que foi usada pelo Senhor para me levar a Jesus, teve uma avó que não desistiu dela. A minha esposa teve uma avó chamada Alcina, que orou por ela, que ensinou as canções, os cânticos, os corinhos para ela, mas morreu sem ver a Ana convertida. Mas morreu com aquele sonho no coração. E esse sonho se realizou. E aquela semente que ela plantou no coração da minha esposa frutificou a ponto de hoje, quem está pregando essa mensagem sou eu e não o outro. Porque Ana, minha esposa, foi instrumento de Deus na minha vida. Então, não desista dos teus sonhos, não desista das expectativas que o Senhor tem colocado no teu coração, meu irmão, minha irmã. E, finalmente, não deixe de andar com Jesus. Ele é o centro de tudo. Estar com Ele é ter tudo. Estar sem Ele é não ter nada. Estar com Jesus é ter tudo. Estar sem Ele é ter nada. Jesus
é o que de mais importante eu tenho para dizer para vocês essa noite, Igreja Presbiteriana do Barreto. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aquele que crê nele, texto que usei hoje com meu amigo, ainda que morra, viverá. Amém? Amém mesmo? Amém. Tenha certeza que Deus age na tua história. Não desista dos teus sonhos e ande com Jesus em todos os caminhos da tua vida. Amém? Deus abençoe e que esse mês de aniversário, de comemoração, seja mês de visita poderosa do seu Espírito sobre a vida da igreja dele que se reúne nesse lugar. E que você possa crescer mais ainda, no chamado que ele tem para você aqui nessa igreja. Amém? Deus abençoe, meu irmão, minha irmã.